ensinar ciência para aluno de quarto ano, quinto ano, né? Por que é importante aprender ciência? Acho que isso é uma boa reflexão, né? Nós nascemos curiosos, né? Se a gente for pensar, todos os meninos, quando são pequenos, eles exploram o mundo, são super curiosos. E o que nós sabemos também como educadores, né? Tem uma faixa aí de quinto ao nono ano, mais ou menos, onde essa curiosidade vai decrescendo de uma forma impressionante, né? Os meninos deixam de olhar para o mundo de uma forma curiosa. E a ciência, no fundo, ela tenta estimular, deveria estimular essa curiosidade, né? Como é que a gente pode ver isso, né? Quais são os mecanismos para estimular essa curiosidade? Eu vou comentar rapidamente sobre uma estratégia que um grupo da Faculdade de Educação de Harvard tem utilizado, eles chamam de rotinas de pensamento. E uma dessas rotinas, né, eles chamam de See, Think, Wonder. E eu traduzi aqui para o português, né, quando eu trabalho com professores, eu chamo de rotina do deslumbramento. E eu vou contar rapidinho para vocês, que eu acho que isso ilustra bem como a gente consegue mudar essa visão de mundo das crianças, tornar eles mais curiosos, né? Nessa rotina, a gente mostra para as crianças um objeto, né? Se eu sou professor de ciência, eu vou mostrar um objeto que eu sei que vai provocar uma reflexão para um lado, para o outro. Então, eu posso pegar um microfone, posso pegar um celular, posso pegar, né, mostrar um pequeno vídeo, mas essa rotina consiste de 3 perguntas. E a primeira pergunta que a gente faz para os alunos, eu já fiz isso várias vezes com adultos também, com professores, né, e é muito curioso. Quando você mostra alguma coisa e pergunta, e as pessoas estão em grupo, a primeira resposta, em geral, é a óbvia. Eu vou responder porque eu não me comprometo com o grupo, né? Estou falando o que você está vendo, né? Eu vejo o óbvio. É raro alguém tentar ver por trás, né? Então, mas não tem problema, a rotina é justamente para isso. Então, mostrei um celular, estou perguntando o que você está vendo, a resposta é, estou vendo um celular, né? Mas aí vem a segunda pergunta, e o que você pensa disso? Né? Então, quando você pergunta o que você pensa, já começa a ser diferente a resposta de um ou de outro aluno, porque o que está passando na cabeça de cada pessoa é diferente. Né? Então eu falo, eu penso que o celular, em geral o mais velho vai falar, o celular facilitou a vida da gente, né? Substituiu o telefone com fio, né? E o mais novo já pensa outras coisas, mas vem uma coisa de o que está por trás. A terceira pergunta que a gente coloca na sequência é, e o que te impressiona nisso? Então quando eu faço essa pergunta, o que te impressiona, é quase que um convite a fazer conexões, porque o que impressiona a gente é como é que eu posso hoje usar o celular para acessar a internet, para me comunicar, para ser mais barato, para me comunicar com mais gente ao mesmo tempo. Então, né, cada um vai se impressionar de uma maneira diferente. Só que dentro de um grupo é muito curioso, porque quando um começa a falar, você faz mais conexões. Então você também vai falar, não tinha pensado nisso, mas isso também me impressiona. Né? Então você vai contaminando os outros com esse impressionismo. Né? Mas imagina o seguinte, quando a gente fala isso é uma rotina de pensamento, é porque a gente está querendo transformar isso em rotineiro. Então se eu chego numa outra aula e trago um outro objeto e mostro para os alunos o que vocês estão vendo, né? E o que você pensa disso, os meninos já estão pensando na terceira pergunta, o que me impressiona, porque eles já sabem que, ele já fez isso uma vez, está fazendo de novo. Se vem um outro professor e também faz isso, eles vêm falar, poxa, agora, né, é rotineiro mesmo, né? Mas o que acontece? Quando você faz algumas poucas vezes, esses meninos eles saem olhando para o mundo, para tudo e vendo o que me impressiona aqui, o que me impressiona ali. Então você pega um aluno de ensino médio, por exemplo, que ele já está, né, eu ia usar uma palavra chata, né, mas já está cansado da escola, tal. De repente você resgata esse olhar curioso para o mundo, né, de uma maneira extremamente simples. Né? Então, depende de como a gente traz os assuntos, a ciência para dentro da escola, a gente consegue manter esse olhar curioso. Então, eu dei um exemplo que não era da ciência, pode ser usado na ciência. Mas dentro da ciência também, quando você deixa os meninos serem curiosos, fazerem as perguntas, né? Quererem saber mais dos assuntos, a gente consegue fazer as conexões com os assuntos curriculares sem eliminar o currículo, mas conseguindo que eles formem teias e sejam curiosos, né? Tenham interesse de uma maneira muito diferente. Tem alguns avanços bacanas nessa área, né? A própria reescrita dos currículos, né? Se a gente pegar os documentos do Common Core dos Estados Unidos, os documentos do Distrito de Ontário, do Canadá, eles demonstram, né, uma preocupação com isso. No Canadá fizeram uma coisa muito bacana, que os professores eles enviam um relatório para o Ministério
dizendo como os alunos estão, quais são os avanços dos alunos em 4 frentes. Uma é conhecimento e compreensão, que seria o nosso conhecimento curricular padrão, né? Mas eles também têm que dizer como é que os alunos estão em termos de pensamento, em termos de comunicação e de aplicação daquilo que estão aprendendo. Então, se o professor tem que reportar o que o aluno sabe, né, nessas 4 dimensões, você vê que não dá para o professor propor testes de múltipla escolha e conseguir fazer um relatório sobre o aluno. Então, isso naturalmente, quer dizer, você muda o sistema de avaliação, naturalmente você muda o tipo de proposta que é feita, de atividade para fazer com os alunos, né? E isso tem sido um movimento grande mundial, inclusive de transformar os instrumentos de avaliação de grande porte. O PISA, por exemplo, né, o PISA 2015, ele vem com algumas inovações muito bacanas. Por exemplo, avaliar a capacidade de resolver problema colaborativamente. Né? Se a gente for pensar, o aluno faz a prova individual, como é que eu vou saber que ele resolve um problema colaborativamente, né? E aí a tecnologia ajuda muito, né? Alguns desses instrumentos estão sendo gerados, eles se valem da tecnologia. Nessa primeira leva, o que vai acontecer é que o aluno recebe alguns problemas, e tem vários tipos de problema, mas tem problema, por exemplo, onde falta dados, onde eu tenho que combinar com alguém, né, as informações que eu tenho com as informações dele para conseguir dar o próximo passo, né? Ou eu preciso ajudar alguém para passar, né, para uma outra etapa do problema. E então, nessa primeira fase do PISA, quem vai ser esse parceiro ainda vão ser agentes virtuais, né, indivíduos aí que são simulados. Mas o desenho dessas atividades, elas estão incorporando algo que é um avanço muito grande, que é a gente trabalhar com avaliação baseada em evidências. Então, eu combino, quando o aluno vai resolver um problema, né, se ele fez tal ação neste contexto, no outro ele fez tal outra ação. Quer dizer, eu vou vendo as evidências que eu tenho de que ele domina, por exemplo, aquela maneira de pensar, ou que ele domina aquela estratégia. Então, eu combino evidências, isso que a gente chama de avaliação baseada em evidência, para poder falar alguma coisa sobre a competência desse menino. Porque não é sabe ou não sabe, né? A competência ela é demonstrada fazendo. Eu orientei a produção de muitos os chamados objetos de aprendizagem, né, que são esses recursos para um professor usar com seus alunos. E aí entram, né, imagens, simulações, muitas coisas bacanas que a gente pode criar. E hoje na internet a gente tem cada vez mais desses recursos, né, e a gente propõe para os alunos fazer pesquisa, por exemplo. Eles vão, encontram, organizam esses conteúdos. Mas é importante a gente pensar qual é o grau de atividade que esses meninos têm, e atividade intelectual também, né, a usar esse tipo de recurso. Então, o que é importante, se a gente for pensar, é o tipo de atividade que é proposto, não o recurso que a gente tem. Eu costumo usar uma classificação de atividades que a gente faz, onde o primeiro nível dessas atividades é uma atividade de demonstração. Então, se eu pego os vídeos, por exemplo, da Khan Academy, né, que tem lá o Salman Khan demonstrando, na verdade ele está demonstrando como é que eu resolvo este problema. Então, ele está explicando um pouquinho da teoria, está demonstrando, né? Peguei um exemplo que é muito famoso atualmente, mas é de demonstração, claramente, né? Então, você tem uma categoria onde eu posso demonstrar um procedimento, né, um processo de resolução, um processo de pensamento, mas é demonstração. Então, o aluno, nesse momento, para esse tipo de atividade, ele é passivo. A gente não sabe se ele entendeu, se ele aprendeu, se ele gostou, né? A gente tem um outro nível de atividade onde o aluno exercita aquilo que foi demonstrado. Então, ele vai aplicar. Então, até usei a palavra, ele exercita, porque ele vai fazer exercício. Em geral, né, um exercício fechado, uma atividade que eu consigo dizer acertou, errou. Em geral, a gente usa múltipla escolha, né? Então, acabei de ensinar isso, ele faz um exercício para aplicar aquilo que acabou de aprender. Então, ele está aplicando dentro de um contexto, em geral, muito artificial, né? Porque é para aplicar o que acabou de aprender. E é importante nessa fase, as duas fases são importantes. Mas tem uma terceira categoria, um terceiro nível de atividade, que é o aluno querer usar aquilo num problema que ele precisa resolver, o que ele quer resolver. Então começa a ser um problema legítimo. Ele percebe que eu queria classificar, não sei, os meus objetos aqui, os meus sites de internet de uma maneira inteligente, por exemplo, né, os meus bookmarks. Quer dizer, é um problema de classificação que é para ele quer fazer aquilo. Então ele pode pensar em que taxonomia eu vou usar, né? Mas você vê, chegar nesses problemas que são legítimos,
é algo difícil, mas muito importante, porque a gente não consegue que o aluno queira classificar, organizar, pesquisar para problemas dele, a gente não tem aprendizagem de verdade significativa. E é lógico que quando eu vou para esse tipo de problema, são problemas abertos. Não tem um caminho único. Para um aluno vai ser melhor de um jeito, para outro vai ser de outro, né? Então, para o professor lidar com isso é mais difícil, mas é importante que a gente tenha problemas nessa categoria. E eu ainda crio um quarto nível de atividade, que é onde a gente, numa situação de ensino, ainda está preocupado em deixar para o aluno muito claro com que qualidade ele está fazendo aquilo. Por exemplo, eu posso ter feito uma classificação que foi boa, me serviu, mas o meu colega fez de um jeito diferente, que foi muito mais rápido, muito mais eficiente. Se eu não paro para olhar como outros pensam, como outros resolvem problemas, que estratégias usam, eu não me torno consciente sobre os meus próprios processos e não otimizo esse processo. Então, é uma categoria quase de pensamento metacognitivo. Leva mais tempo fazer isso, né? A formação do professor tem que levar para isso, ele tem que estar preocupado com isso, querer fazer isso. Então, é um tipo de atividade que a gente não vai fazer sempre. A gente pode colocar no currículo os 2 primeiros níveis com uma frequência muito grande, mas se a gente não tiver problemas reais, autênticos, né, que façam sentido para os meninos, e não tiver essas paradas para reflexão de vez em quando, né, em momentos bem escolhidos, a gente não chega numa aprendizagem por completo. Eu tenho participado de alguns encontros com o grupo do Projeto Zero de Harvard. E o Projeto Zero é um projeto muito interessante. Ele surgiu na década de 60, né? Os 2 maiores nomes são o Gardner, né? Das inteligências múltiplas, e o David Perkins. E eles vêm trabalhando, começaram na década de 60, com uma proposta de usar o ensino de artes para abrir a cabeça dos meninos para aprender ciência, matemática, né? Então foi uma concepção já muito bacana. Mas depois disso, eles entraram, né? O Gardner na linha do nova ciência da mente, inteligências múltiplas, e o Perkins com a cultura do pensamento, o pensamento na sala de aula, chegaram no ensino para compreensão. Então, ao longo de muitos anos, eles vêm trabalhando nessa mesma linha e sempre tentando que a escola adote essas coisas, né? E eu tenho participado dos encontros deles. Agora, a proposta que eles chegaram, né, atual, para conseguir uma adesão maior, é tornar o pensamento visível. E não nega o que eles fizeram antes, mas é uma maneira muito bacana de ver. E um dos últimos livros do Perkins, acho que é o último, né, chama Whole Learning, né, quer dizer, aprendizagem por completo. E ele conta, né, o que ele entende por isso, né? Ele fala, quando você vai aprender os assuntos curriculares, por exemplo, matemática, você tem que exercitar algumas coisas. É importante que você tenha perseverança, né? Sabe que aquilo é chato, mas vai fazer porque tem que fazer. E ele defende, né, que não é qualquer assunto de matemática que deveria ser ensinado, a gente tem que enxugar bem o currículo, né? Mas você tem que ver um sentido naquilo. E ele faz uma analogia interessante, ele conta que quando ele era moleque, ele ficava no quintal de casa com o taco de beisebol e treinando, acertar a bolinha. Se for pensar, né, esse treino de acertar a bolinha, mandar onde eu quero, tal, ele é mecânica, uma exercitação. Mas por que os meninos fazem isso, né? Porque ele sabe que quando ele faz isso, depois ele vai poder jogar em 4 e ele sabe que aquilo é o que estão fazendo no estádio. Quando ele vai assistir o jogo real, se o jogador profissional não tiver treinado daquele jeito, não vai jogar profissionalmente daquele jeito. Então ele vê o todo. Então ele fala isso, né? Esse whole learning você pode fazer uma coisa pequena, desde que você saiba aonde aquilo vai entrar e que você entenda por que você está fazendo aquilo. Então é uma maneira de repensar currículo, reescrever. Então o livro dele é muito bacana. E ele diz que é uma arte a gente conseguir pegar os problemas reais e restringir para que fique do tamanho da escola, né? Quer dizer, a gente na escola trabalha com situações idealizadas, tal, mas a arte, ele diz, é você conseguir mostrar para o aluno que eu estou trabalhando com essa situação, mas essa é aquela do mundo real, né? Nós, como educadores, temos sonhos que não foram realizados ainda, né? E eu acho que a gente não tem que baratear esses sonhos, a gente tem que conseguir realizar eles. E esses sonhos não são recentes, a gente fala hoje de competências do século XXI, mas na verdade essas competências, né, de saber pensar criticamente, ser capaz de resolver problemas, bons problemas abertos, se comunicar bem, isso tudo aparece, né, ao longo da história da educação. Se a gente olha as propostas de Pestalozzi, John Dewey, né, a gente vem vindo, né, Ausubel, todos esses, que, no fundo o que eles querem? Uma aprendizagem significativa, um aluno ativo, problemas reais, ligada com o mundo real, né, não é uma aprendizagem puramente escolar.
Então, esses sonhos a gente sempre teve. Não é que a gente vai mudando o jargão, mas mantém o sonho. Só que a gente não conseguiu realizar ainda.